Até que enfim eu vou conseguir fazer o vídeo que eu tanto queria fazer. Preciso confessar uma coisa para vocês. Quando eu era casada, eu não dava valor para ela. Depois que eu me separei, ela me virou uma companheira assim inseparável. Eu trabalho com ela quase todos os dias e eu tenho um amor muito grande por ela, tanto que se eu tiver que me mudar e eu puder carregar ela, eu vou carregar ela junto comigo. Se não, a gente dá outro jeito. É essa bonitinha dessa outra aqui que eu ganhei também, que tava lá encostada sem funcionar. Ainda não tá funcionando não, mas tá aqui. A máquina de pão, a panificadora, essa daqui é Britânia, tem alguns anos já de uso. Os meus pães eu faço na panificadora porque eu tenho ela. Você pode usar a mesma receita e fazer na sua mão, fazer do jeito que você quiser, procurar outra receita, enfim, somos livres. O que eu quero dizer é o seguinte: para você que tem uma máquina dessa encostada em casa, bota ela para funcionar porque ela é uma maravilha. Não coloca aquela desculpa de que se eu fizer o pão eu vou comer muito e pão acaba comigo, pão. Enfim, temos N receitas aí na internet, vários tipos de farinhas disponíveis, vários tipos de grãos disponíveis. Então, eu vou fazer o vídeo hoje do pãozinho feito na panificadora. O que aconteceu? De acordo com esse tempo aí que eu trabalho com ela quase que diariamente, para fazer pão para mim. Um pão em média, para mim sozinha, dura 2, no máximo 3 dias. Então, eu fui colocando, agregando muitas coisas que eu sei que são boas dentro da massa básica do pão francês. A massa básica do pão francês, na panificadora, eu faço a medida de 600 gramas. A medida de 600 gramas são 3 copos de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1,5 colher de sal, 1 copo de água e 2 colheres de chá de fermento. Essa é a receita básica do pão francês, mais 2 de sopa de óleo, o óleo da sua preferência. Então, o meu pão, eu resolvi tirar a máscara de vilão do meu pão e nele colocar coisas que são boas, né? O açafrão tá sempre presente, a aveia, se puder, enfim, o que eu achar, que eu sentir que fica legal, eu misturo tudo no meu pão e ele fica muito bom. Para quem não conhece, essa é a forma, é a parte de dentro da panificadora, onde vai ficar pronto o seu pão. Eu já coloquei os ingredientes no meu pão número 1, que eu tenho entrega amanhã para fazer. E aí eu tô fazendo 2 de uma vez, porque a outra ela só esquenta, ela não bate o pão. Então, enquanto um estiver batendo, depois que estiver pronto para assar, eu transfiro para outra e assim vamos seguindo. O pão número 1, ele tem aquela receita básica do pão francês, que eu vou passar escrito direitinho para vocês. E vai cúrcuma, 1 colher de chá, chia, linhaça, erva doce e uva passa. Para essa receita, eu usei 2 xícaras de farinha de trigo branca e 1 xícara de farinha de trigo integral, porque o trigo integral se manifestou aqui para mim e aí eu gosto de misturar, porque aí ele deixa o pão com, né, mais propriedades ainda nutricionais e não pesa tanto na massa, a gente conseguindo misturar com a farinha branca. Então, eu vou colocar ela na máquina. O programa do pão francês é o número 2 e geralmente leva... Geralmente não, né? Ela tem um tempo certo. É 3 minutos, 3 horas e 50, quase 4 horas.
tá? Então você se programa, né? Ela tem um programa que eu poderia colocá-la para ficar pronta amanhã cedo, né? Mas eu não uso esse programa, eu deixo ela viver aí do jeito dela e quando tá pronto, tá pronto. Eu vou colocar essa daqui na máquina e eu vou preparar o outro pão junto com vocês. O pão número 3. Agora a gente vai ficar aqui trabalhando com uma trilha sonora, que é o barulhinho dela batendo, ó. O pão número 3 é a massa básica do pão francês, mais farinha de milho. A farinha que a gente usa para o cuscuz, eu ponho ela para hidratar na água. Se eu tiver, eu ponho na água pura. Se eu não tiver, eu acabei de fazer o branqueamento do Ora Pronomes com manjericão e já coloquei essa água aqui para ele hidratar. Então são 2 de farinha de trigo, uma de farinha de milho, esse milho do cuscuz que eu uso. E aí, se eu perceber que a massa está muito úmida, eu acrescento mais farinha. Se eu perceber que a massa está muito dura, eu ponho um pouquinho mais de água. Mas, em geral, dá certo com a medida certinha, tá? Então, já pus as farinhas de trigo aqui. Eu vou pôr... Não vou pôr isso agora, não. Eu vou pôr os secos. Porque esse daqui, ele vai esperar o outro parar de bater para eu poder ativar ele. Se eu colocar fermento agora, se eu colocar água agora, não vai dar muito certo. Então, eu vou deixar ele pré-pronto aqui nessa panela, nessa outra forma, esperando o outro bater, tá bom? Mas no pão número 3, eu não sei se eu já falei, né? Se falei, vou falar de novo. Ele vai a farinha de milho, vai cenoura ralada, que eu tenho ela congelada, sobrou de uma outra vez que eu fui. Cenoura ralada, linhaça, orégano e cúrcuma, ok? Por enquanto, para as coisas que eu estou vendendo, eu coloquei no pãozinho uma embalagem de papel manteiga, que é um papel biodegradável, você pode compostar, você pode reutilizar. E o papel pardo, que também é compostável e reutilizável, você pode cortar ele em quadradinhos e fazer um bloquinho de anotação. Você pode dar para o seu filho fazer um desenho, você mesma desenhar. E eu procuro usar o mínimo de plástico possível. E essas fitinhas que eu estou enrolando para quem já recebeu e para quem viu fotinho, é a fibra da bananeira. Aqui no meu quintal eu comecei a plantar bananeira, mas ela cresce demais e a gente não tem muito espaço. Então eu estou tentando eliminar as bananeiras. Tem um cacho que brotou, tem várias outras que eu não sei o que fazer com elas. Mas a que tirou o tronco, tirou a bananeira, ficou só um tronco, eu comecei a tirar a fibra dela. Então, é tudo compostável, reaproveitável, assim como os vidros. As coisas também vão chegar para você que quiser nos vidros. E eu compro, no momento eu estou comprando a tampinha de plástico porque é mais fácil de higienizar, é mais seguro. Mas os vidros são vidros reutilizados e reutilizáveis, né? O vidro é um material estéril, né? A gente pode esterilizar ele, a gente pode armazenar muita coisa dentro dele e não continuar fazendo montanhas de vidro pelo mundo aí jogado, né? Criando mosquito, machucando o pé das crianças, enfim, gerando aquela poluição visual também, ó. Então, esses são os vidros. Se você fizer o pedido de algum produto meu que chegar na sua casa num vidro, você pode ficar com o vidro. Mas se você quiser pedir novamente, eu peço encarecidamente que numa próxima entrega você me devolva os vidros para eu reutilizá-los, higienizá-los
e reutilizados, ok? É isso o meu recado com relação às embalagens, para a gente diminuir o plástico, diminuir o isopor, porque o nosso planeta não aguenta mais, tá? Se eu esqueci de alguma coisa, eu vou emendar aí esse vídeo. Beijo!